Matheus Sandoval nunca imaginou que sua vida mudaria completamente por causa de uma mulher que mal conhecia. Ele era o homem que controlava impérios empresariais, fechava contratos milionários com um simples aceno, mas naquele momento, preso em uma cama de hospital, sua maior batalha seria contra uma enfermeira determinada que não tinha a menor intenção de se deixar intimidar por seu poder ou seu charme. A sala de reuniões virtual exibia 17 rostos esperando sua decisão final. Matheus Sandoval, aos 40 anos, CEO da Sandoval Enterprises, estava prestes a assinar o maior acordo da história de sua empresa, $300 milhões em investimentos internacionais que transformariam completamente seu império. Seus dedos tamborilavam nervosamente sobre a mesa de mogno enquanto escutava atentamente as últimas condições propostas pelos investidores asiáticos. De repente, uma tontura violenta o atingiu como uma onda inesperada. As luzes do escritório começaram a pulsar desfocadas diante de seus olhos. Seu coração disparou em um ritmo completamente irregular que ecoava ensurdecedoramente em seus ouvidos. Tentou se levantar, apoiando as mãos firmemente na mesa, mas suas pernas simplesmente cederam. O último som que conseguiu ouvir antes que o mundo escurecesse completamente foi o estrondo de seu próprio corpo atingindo violentamente o chão de madeira polida. Quando finalmente abriu os olhos novamente, levou vários segundos para processar onde realmente estava. Teto branco impecável, luzes frias e clínicas, o som constante e irritante de um monitor cardíaco ao seu lado. Hospital. Finalmente acordo, SCU Timoso. A voz estridente de sua irmã mais nova, Isabela, cortou bruscamente o silêncio enquanto ela se plantava determinadamente ao lado da maca hospitalar, os braços cruzados defensivamente e o rosto misturando claramente alívio profundo com fúria intensa. Mateu tentou sentar, mas Isabela o impediu com firmeza. O médico havia sido absolutamente claro, ele estava a apenas um passo de um infarto grave. Pressão arterial nas alturas, estresse crônico devastador, dormindo apenas 3 horas por noite, negligenciando completamente sua saúde. Isabela não estava disposta a deixá-lo continuar nesse caminho autodestrutivo. Contratei uma enfermeira particular para você, anunciou ela com determinação inabalável, cruzando os braços firmemente. Ela vai morar com você durante sua recuperação, monitorar sua saúde 24 horas por dia, controlar rigorosamente sua alimentação, seu sono, seus medicamentos, absolutamente tudo. Mateu protestou veementemente, insistindo que não precisava de babá, mas Isabela permaneceu irredutível em sua decisão. A porta se abriu lentamente e Matheus Sandoval, o homem que havia negociado com os maiores executivos do mundo, sentiu o ar faltar completamente em seus pulmões pela segunda vez naquele dia turbulento. Ela Morales era diferente de qualquer mulher que ele havia conhecido. Cabelos escuros presos em um coque impecável, olhos profundos cor de âmbar que pareciam avaliar instantaneamente cada detalhe ao seu redor, roupas discretas mas perfeitamente ajustadas sob o jaleco branco profissional. Mas o que realmente capturou imediatamente a atenção de Mateu foi sua postura absolutamente ereta e confiante. Zero submissão, zero intimidação. Boa tarde, Sr. Sandoval, disse ela estendendo firmemente a mão e encontrando seus olhos diretamente sem qualquer hesitação. Sou Ela Morales, sua enfermeira pelos próximos 15 dias, ou mais, dependendo exclusivamente de sua recuperação e cooperação. Mateu tentou ativar automaticamente o sorriso sedutor que derrubava resistências havia anos, questionando sutilmente suas credenciais devido à sua aparência jovem. Ela o interrompeu sem pestanejar, explicando friamente que tinha 32 anos, 15 de profissão dedicada, 3 especializações reconhecidas e credenciais que Isabela já havia verificado minuciosamente. Estava questionando sua competência profissional? Isabela soltou uma risada abafada, claramente encantada com a resposta direta de ela. Mateu ficou completamente desconcertado. Aquilo definitivamente não era a reação que esperava de ninguém. Ela enumerou calmamente suas condições como paciente, histórico comprovado de não seguir orientações médicas, temperamento reconhecidamente difícil, e tendência óbvia a tentar usar charme pessoal para conseguir o que desejava. Já trabalhei com casos piores, declarou ela com naturalidade profissional. Vamos estabelecer as regras fundamentais desde já, continuou ela com autoridade impressionante. Não sou sua empregada doméstica, sou sua enfermeira qualificada. Meu trabalho exclusivo é garantir que você se recupere completamente, e vou fazer isso acontecer com determinação absoluta. Com ou sem sua cooperação voluntária, prefiro obviamente com sua colaboração, mas posso trabalhar eficientemente com resistência também. Isabela estava absolutamente radiante com a contratação. Ela confirmou que começaria no dia seguinte às 6 da manhã,
trazendo todos seus pertences necessários. Alguma dúvida, Sr. Sandoval? Mateo ainda estava processando mentalmente a situação surreal. Ninguém, absolutamente ninguém, falava com ele daquele jeito direto e desafiador. Aquela mulher claramente não tinha a menor noção de quem ele realmente era, ou tinha perfeita noção e simplesmente não se importava minimamente. Pela primeira vez em muitos anos, Mateo Sandoval não conseguia encontrar palavras adequadas para responder. A mansão de Mateo Sandoval, estrategicamente localizada em um condomínio fechado exclusivo, era o reflexo absolutamente perfeito de seu estilo de vida, moderna, minimalista e totalmente controlada. Vidros impressionantes do chão ao teto, móveis caríssimos de design italiano, tecnologia de última geração em cada cômodo luxuoso. Tudo meticulosamente pensado para máxima eficiência e conforto. Até aquela manhã transformadora. Às 5h55, Mateo foi brutalmente arrancado do sono profundo pelo som estridente das cortinas automáticas sendo abertas abruptamente. Luz solar invadiu o quarto escuro como um ataque militar perfeitamente coordenado. Bom dia, Sr. Sandoval, anunciou ela entrando determinadamente no quarto com uma bandeja equilibrada nas mãos e a postura impecável de um general inspecionando rigorosamente suas tropas. Espero sinceramente que tenha dormido bem, porque sua nova rotina começa exatamente agora. Mateo gemu miseravelmente, enterando o rosto desesperadamente no travesseiro macio. São 6 da manhã, resmungou ele com a voz completamente abafada pelo tecido egípcio de alta qualidade. Nem o sol nasceu ainda neste horário absurdo. O sol nasceu há exatamente 23 minutos, corrigiu ela colocando a bandeja cuidadosamente na mesinha de cabeceira. Você precisa tomar seu café da manhã antes dos exercícios matinais obrigatórios. Vamos, sente-se imediatamente. Exercícios? Repitiu Mateo completamente incrédulo, virando finalmente a cabeça. Estou em repouso médico absoluto. Repouso não significa imobilidade total, explicou ela cruzando os braços firmemente. Alongamento supervisionado, caminhadas leves controladas, respiração adequadamente regulada, tudo rigorosamente monitorado por mim. Agora levante dessa cama confortável antes que eu seja forçada a te arrastar fisicamente. Mateo arqueou uma sobrancelha desafiadora, um sorriso provocador brincando perigosamente em seus lábios. Você realmente não faria isso, desafiou com confiança excessiva. Ela se aproximou decisivamente da cama, inclinou-se até ficar a apenas poucos centímetros provocantes do rosto dele, tão perto que Mateo sentiu intensamente seu perfume cítrico misturado com um toque refrescante de menta, e segurou firmemente a ponta do lençol. Quer realmente testar minha determinação? Sussurrou ela com os olhos cor de âmbar brilhando intensamente. Por um segundo eterno, Mateo genuinamente considerou continuar o desafio, então suspirou completamente derrotado. Está bem, você venceu desta vez, resmungou finalmente. Ela sorriu vitoriosamente, jogando roupas esportivas em seu colo. 5 minutos exatos, te espero na sala principal. Meia hora depois, Mateo estava fazendo o que ela chamava profissionalmente de alongamento básico essencial, e ele classificava dramaticamente como tortura medieval refinada. Mais para baixo, instruiu ela pressionando levemente suas costas tensas. Você está extremamente tenso. Relax completamente os músculos. Mateo quase gritou de dor, sentindo cada músculo protestar violentamente. Você está literalmente me quebrando ao meio. Dramatização excessiva não vai te livrar do exercício necessário, retrucou ela absolutamente implacável. Respire profundamente. Inspire lentamente. Expire completamente. Quando finalmente terminaram a sessão torturante, ele estava suando abundantemente como se tivesse corrido uma maratona completa. Pronto, não foi tão terrivelmente ruim assim, foi? Perguntou ela oferecendo uma toalha limpa. Você é completamente sádica, acusou Mateo enxugando o rosto molhado. Admite honestamente? Sou extraordinariamente eficiente, corrigiu ela guardando o equipamento. Agora banho rápido e desce para o café da manhã saudável. Prepare mingo nutritivo de avia com frutas frescas. Mateo fez uma careta profunda de desgosto. Mingo? Eu costumo comer ovos Benedict com salmão defumado importado. Costumava comer, ela enfatizou pegando sua garrafa de água. Agora come exclusivamente o que eu preparar cuidadosamente, e antes que reclame inutilmente, sim, é absolutamente delicioso. Sei cozinhar perfeitamente. Os dias seguintes estabeleceram um padrão rigorosamente tortuoso. Despertar forçado às 6, alongamento supervisionado, café saudável sem açúcar ou gordura,
caminhada monitorada, leitura permitida mas nada relacionado a trabalho. Mateo tentou absolutamente tudo: negociação diplomática, charme pessoal, até suborno financeiro. Nada funcionava minimamente. Ela era completamente imune a todas suas táticas. Pior ainda, parecia genuinamente se divertir com sua resistência persistente. Na quarta noite silenciosa, Mateo decidiu finalmente que já estava suficientemente bom. Esperou pacientemente até meia-noite, quando tinha absoluta certeza de que ela estava dormindo profundamente no quarto de hóspedes designado. Desceu as escadas em completo silêncio, atravessou cuidadosamente a sala escura e foi diretamente para seu escritório trancado. Sua mão já estava na maçaneta quando a luz acendeu repentinamente. Indo a algum lugar específico? Perguntou ela, surgindo dramaticamente da sombra como um fantasma vingativo, vestindo um pijama elegante de cetim azul escuro que contrastava intensamente com seus olhos furiosos. Mateo congela completamente. Eu só ia pegar um livro específico, mentiu pateticamente. No escritório trancado? Ela cruzou os braços, aproximando-se com passos lentos e ameaçadores. Às 12h15 da manhã? Mateo recuou involuntariamente. Você realmente acha que eu nasci ontem? O ar entre eles ficou incrivelmente denso e carregado. Mateo podia sentir intensamente o calor irradiante do corpo dela, ver a curva delicada do pescoço onde o pijama deixava a pele suavemente à mostra. Eu não aguento mais ficar completamente parado, confessou ele, a voz saindo surpreendentemente mais rouca do que originalmente pretendia. Preciso desesperadamente trabalhar. Preciso fazer alguma coisa produtiva ou vou enlouquecer completamente. Você estava prestes a ter um infarto grave, lembrou ela, a voz suavizando minimamente. Trabalho pode esperar pacientemente, sua vida preciosa não pode. Letícia mordeu inconscientemente o lábio inferior, pensativa, um gesto completamente inconsciente que fez o estômago de Mateo revirar estranhamente. Você lê regularmente? Sugeriu ela, inclinando curiosamente a cabeça. De verdade, quero dizer, não relatórios empresariais ou contratos legais, mas romances envolventes, biografias inspiradoras, qualquer coisa interessante. Não leio desde a faculdade distante, admitiu Mateo honestamente. Então está definitivamente na hora de recomeçar, decidiu ela, dando um passo deliberado para trás, quebrando abruptamente um momento intenso de tensão. Amanhã vou te dar uma lista cuidadosamente selecionada. E não aceito absolutamente não como resposta possível. Você nunca aceita não, resmungou Mateo. Verdade absoluta, concordou ela, sorrindo genuinamente. Quando chegou finalmente ao topo da escada, virou-se impulsivamente. Ela chama. Ela olhou questionadoramente para cima. Sim? Você é definitivamente a pessoa mais irritante que já conheci em toda a minha vida, disse ele, mas havia algo inexplicavelmente suave no tom que transformava completamente as palavras. E você é inquestionavelmente o paciente mais teimoso que já tive em toda a minha carreira, retrucou ela, os olhos brilhando com diversão genuína. Combina perfeitamente bem. Mateo sorriu apesar de si mesmo. Boa noite, murmurou finalmente. Boa noite, Mateo, respondeu ela, usando seu primeiro nome pela primeira vez desde que chegará. E quando fechou a porta do quarto silenciosamente, Mateo percebeu algo profundamente perturbador. Pela primeira vez em muitos anos, não estava pensando obsessivamente em trabalho. Estava pensando exclusivamente nela. A campainha tocou insistentemente às 10 da manhã de uma quinta-feira ensolarada e aparentemente tranquila. Mateo estava relaxado na varanda espaçosa, fingindo ler o romance psicológico que ela havia cuidadosamente escolhido para ele, quando ouviu a voz masculina irritantemente familiar ecoando claramente pelo hall de entrada principal. Ela, imenso prazer em conhecê-la, sou Rafael Sandoval, primo querido do Mateo. A voz era deliberadamente suave, excessivamente charmosa demais para o gosto particular de Mateo. Vim especialmente trazer documentos importantes que ele precisa urgentemente assinar. Mateo fechou o livro com força controlada e levantou-se imediatamente. Rafael naturalmente. Seu primo, 3 anos mais novo, era absolutamente tudo que Mateo não era naturalmente. Descontraído, carismático, com aquele sorriso fácil que fazia as pessoas automaticamente gostarem dele. Cabelos castanhos claros levemente ondulados, olhos verdes penetrantes, 1,85 m de puro charme completamente natural. O Sr. Sandoval mencionou que teria visitas profissionais ocasionais, respondeu ela com aquela voz profissional que usava consistentemente com todo mundo. Mas preciso avisá-lo que ele só pode discutir trabalho por exatos 30 minutos. São as regras médicas estritas. 30 minutos apenas?
Rafael Rio Alto, sam genuinamente divertido e contagiante. Nossa, você realmente o tem na coleira curta, não é? Mateus cerrou os punhos defensivamente. Eu prefiro chamar de cuidados médicos intensivos necessários, retrucou ela, e Mateu podia jurar que havia diversão evidente na voz dela. Mas pode entrar livremente, ele está na varanda. Passos se aproximaram inevitavelmente. Mateu voltou rapidamente para a cadeira confortável, pegando o livro e fingindo estar completamente absorto na leitura fascinante. Primo, Rafael surgiu na varanda com os braços abertos e sorriso de quem acabará de ganhar na loteria. Cara, você está com uma aparência ótima. Pensei honestamente que fosse te encontrar praticamente morrendo. Decepcionado com minha recuperação? Resmungou Mateu, aceitando o abraço meio sem graça do primo. Nem um pouco, amigo. Rafael deu um tapinha amigável nas costas dele e sentou confortavelmente na cadeira ao lado. Mas preciso dizer honestamente, você arrumou uma enfermeira muito dedicada e bonita. A forma específica como disse dedicada fez Mateu ranger os dentes involuntariamente. Ela é estritamente profissional, respondeu mais seco e cortante do que originalmente pretendia. Você trouxe os contratos necessários? Direto ao ponto como sempre, Rafael riu abrindo a pasta de couro. Mas antes me conta detalhadamente como está sendo a experiência interessante de ter alguém mandando em você 24 horas por dia. Imagino que seja extremamente desafiador. É temporário apenas. Mateu pegou os documentos folheando sem realmente ver o conteúdo. Assim que eu me recuperar completamente, tudo volta ao normal. Você tem absoluta certeza disso? Perguntou Rafael baixando a voz num tom conspiratório. Porque sinceramente, primo, se eu tivesse uma mulher daquelas morando comigo, cuidando dedicadamente de mim, fazendo comida deliciosa, assobeou baixinho, eu inventaria qualquer doença para mantê-la permanentemente por perto. Mateu ergueu os olhos bruscamente. Ela está aqui exclusivamente para trabalhar profissionalmente, disse cada palavra saindo cortante e defensiva. Não é uma das suas conquistas casuais de fim de semana. Rafael ergueu as mãos em rendição dramática, mas o sorriso provocador não desapareceu completamente. Relaxa, primo, foi só um comentário casual, fez uma pausa significativa. Mas admite honestamente, ela é extraordinariamente interessante. Não reparei particularmente, mentiu Mateu descaradamente, voltando os olhos forçadamente para os documentos. Claro que não reparou, concordou Rafael com sarcasmo absolutamente óbvio. Nesse momento preciso, ela apareceu na varanda carregando cuidadosamente uma bandeja com sucos naturais e frutas frescas picadas. Achei que vocês pudessem querer um lanche saudável, anunciou ela colocando a bandeja na mesa com cuidado profissional. Você é um anjo enviado do céu, declarou Rafael pegando um copo e brindando teatralmente na direção dela. Sério mesmo, meu primo tem muita sorte. Ela riu. Riu de um jeito leve que Mateu nunca tinha ouvido rir com ele. É só meu trabalho profissional, disse ela, mas havia um leve rubor revelador nas bochechas. Vocês precisam de mais alguma coisa? Na verdade, Rafael se inclinou interessadamente para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Você conhece algum restaurante bom aqui na região? É que vou ficar na cidade alguns dias e não conheço muito bem. Mateu apertou os documentos com tanta força que o papel quase rasgou visivelmente. Tem vários excelentes, respondeu ela pensativa. Depende do que você procura especificamente. Comida italiana, japonesa, mexicana. Surpresa, sugeriu Rafael, o sorriso ficando mais intensamente interessante. Que tal você me levar pessoalmente em algum lugar que goste amanhã à noite? O mundo de Mateu parou completamente. Ela piscou claramente surpresa. Eu, bem, não costumo sair durante o período de trabalho, começou ela hesitante. Minha responsabilidade principal é com o paciente. Um jantar rápido apenas, insistiu Rafael levantando-se e ficando próximo demais dela para o conforto absoluto de Mateu. 2 horas no máximo. Tenho certeza que Mateu pode sobreviver perfeitamente sem supervisão por esse tempo, não é, primo? Todos os olhares se voltaram expectantes para Mateu. Ele sentiu a mandíbula travar dolorosamente. Uma parte racional do cérebro gritava para ser educado, profissional, dizer que claro, sem problemas. A parte irracional, que estava crescendo exponencialmente a cada segundo, queria arrancar Rafael dali pelo colarinho. Ela tem um horário muito apertado, disse Mateu, a voz saindo estranhamente controlada. Não seria justo tirar o tempo de descanso dela. Por isso perguntei diretamente a ela, rebateu Rafael sem tirar os olhos de ela. O silêncio tenso encheu a varanda. Ela olhou de Rafael para Mateu,
claramente percebendo a tensão palpável no ar. Começou ela, mas Mateu a interrompeu bruscamente. Na verdade, planejei discutir algumas mudanças no regime de exercícios amanhã à noite, mentiu descaradamente. Vai precisar de tempo extra. Rafael estreitou os olhos, o sorriso finalmente desaparecendo. Entendo perfeitamente, disse ele lentamente. Então talvez outro dia, ela. Claro, talvez, respondeu ela diplomaticamente, mas havia confusão evidente em seus olhos. Rafael reuniu seus documentos rapidamente. Preciso ir, Mateu, assina esses contratos e me devolve depois. Saiu sem o calor habitual. Assim que Rafael partiu, ela cruzou os braços. Mudanças no regime de exercícios? Questionou ela arqueando uma sobrancelha. Amanhã à noite especificamente? Mateu evitou seu olhar penetrante. Pensei que poderia ser necessário algum ajuste. Mentiroso terrível, acusou ela, mas havia algo diferente no tom, quase divertido. Você estava com ciúmes. Não estava, negou Mateu imediatamente, mas suas orelhas ficaram vermelhas. Ela sorriu lentamente. Interessante extremamente. Muito interessante. E saiu da varanda, deixando Mateu sozinho com pensamentos confusos e um sentimento perturbador que ele não conseguia nomear, mas que definitivamente não era apenas preocupação profissional. Naquele momento, Mateu Sandoval, o CEO que controlava impérios, percebeu que estava perdendo completamente o controle sobre algo muito mais importante que qualquer negócio. Estava perdendo o controle sobre seu próprio coração. Os dias seguintes foram estranhamente tensos na mansão de Mateu. Após o incidente com Rafael, algo havia mudado imperceptivelmente entre ele e ela. Não era algo que pudesse ser facilmente identificado ou nomeado, mas estava definitivamente presente no ar, vibrando silenciosamente entre cada olhar prolongado, cada toque acidental, cada conversa que durava mais tempo do que o estritamente necessário. Mateo se pegou observando ela constantemente. A forma como ela prendia o cabelo quando estava concentrada preparando suas refeições saudáveis. O jeito como mordia levemente o lábio inferior quando analisava seus sinais vitais. O som suave de sua risada quando ele finalmente conseguia fazê-la rir com algum comentário sarcástico. Tudo nela havia se tornado inexplicavelmente fascinante para ele. Ela, por sua vez, também havia notado mudanças sutis em Mateu. Ele estava mais cooperativo com os exercícios matinais, reclamava menos sobre a comida saudável, e até havia começado a compartilhar histórias sobre sua vida antes de se tornar o CEO implacável que o mundo conhecia. Histórias sobre sua infância humilde, sobre como construiu seu império do zero, sobre os sacrifícios que fez pelo sucesso. Uma tarde chuvosa de sexta-feira, enquanto Mateu lia sentado na biblioteca, ela entrou silenciosamente carregando chá quente. Achei que pudesse querer algo para aquecer, disse ela colocando a xícara delicadamente na mesa lateral. Como está o livro? Mateu olhou para cima, seus olhos encontrando os dela. Surpreendentemente bom, admitiu ele com honestidade. Você tinha razão sobre eu precisar desacelerar e apreciar coisas simples como leitura. Ela sorriu genuinamente. Estou impressionada. Você está realmente seguindo as orientações sem muita resistência ultimamente. Mateu fechou o livro cuidadosamente. Tenho uma boa professora, disse ele, e havia algo mais profundo no tom de voz. Ela sentiu seu coração acelerar levemente. Mateu, começou ela hesitante, sobre o outro dia com seu primo. Ele se levantou abruptamente, aproximando-se dela com passos lentos e deliberados. Eu estava com ciúmes, confessou finalmente, a voz baixa e intensa. Você estava absolutamente certa. Ver ele te convidando para sair, te fazendo rir daquele jeito, me deixou completamente furioso. Não consegui suportar. Ela engoliu em seco, sentindo a proximidade intensa dele. Por quê? Sussurrou ela, embora soubesse instintivamente a resposta. Porque nesses últimos dias você se tornou muito mais do que apenas minha enfermeira, Mateu respondeu, erguendo a mão lentamente e tocando suavemente o rosto dela. Você se tornou a pessoa mais importante na minha vida. A única pessoa que não me trata como CEO, mas como homem. Mateu, não podemos, ela começou, mas sua voz saiu sem convicção. Sua mão cobriu instintivamente a dele que ainda repousava em seu rosto. Isso não é profissional. Eu sei, concordou ele, inclinando-se mais perto até seus rostos ficarem a centímetros de distância. Mas também não consigo mais fingir que não sinto o que sinto por você. O momento foi interrompido abruptamente pelo toque estridente do celular de Mateu. Ele praguejou baixinho, afastando-se relutantemente para atender. Sandoval, disse ele rispidamente.
Sua expressão mudou drasticamente enquanto ouvia. O quê? Quando isso aconteceu? Por que ninguém me informou antes? Ela observou preocupada enquanto a cor drenava visivelmente do rosto de Mateo. O que foi? Perguntou assim que ele desligou. Mateo passou a mão pelo cabelo frustrado. A empresa, começou ele, sua voz tensa. Houve um problema sério com o acordo asiático. Perdemos metade dos investidores por causa de um mal-entendido durante minha ausência. Rafael tentou resolver sozinho e piorou tudo catastroficamente. Ele começou a caminhar de um lado para outro nervosamente. Preciso voltar imediatamente. Tenho que consertar isso pessoalmente antes que percamos tudo completamente. Não, interveio ela firmemente, bloqueando fisicamente seu caminho. Você ainda não está recuperado completamente. Sua pressão arterial ainda não está estabilizada. Se você voltar agora sob esse estresse, pode ter o infarto que milagrosamente evitamos. Ela, tem uma empresa inteira em risco, Mateo argumentou desesperado. Centenas de empregos, anos de trabalho. Não posso simplesmente ficar aqui sentado enquanto tudo desmorona. E você não pode consertar nada se estiver morto, retrucou ela com igual intensidade. Escute, me dê 24 horas. Deixe-me pensar em uma solução alternativa. Que tipo de solução? Mateo perguntou cético. Ela respirou. Videoconferências controladas. Você pode coordenar remotamente por períodos limitados, com monitoramento médico constante. Eu permito sessões de 2 horas, 3 vezes ao dia, com pausas obrigatórias entre elas. Você gerencia a crise, mas protege sua saúde simultaneamente. Mateo a observou intensamente. Por que você está fazendo isso? Perguntou suavemente. Por que se importa tanto? Por que? Ela pausou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Porque nesses dias cuidando de você, aprendi que Mateo Sandoval não é apenas o CEO implacável que todos veem. Ele é um homem dedicado, apaixonado, que se importa profundamente com as pessoas que dependem dele. E esse homem merece ter alguém que se importe igualmente com ele. O silêncio entre eles foi carregado de emoção não dita. Obrigado, Mateo finalmente murmurou, sua voz rouca de gratidão e algo mais profundo. De nada, respondeu ela suavemente. Agora vamos configurar seu escritório para as videoconferências. Temos trabalho pela frente. Enquanto trabalhavam juntos preparando tudo, configurando equipamentos e organizando documentos, uma parceria nova e profunda se formava entre eles. Não era mais apenas enfermeira e paciente. Era algo infinitamente mais complexo e significativo. E ambos sabiam que, uma vez que Mateo se recuperasse completamente, teriam que confrontar os sentimentos intensos que haviam crescido entre eles. Mas por enquanto, tinham uma empresa para salvar e um coração para proteger. E ela estava determinada a proteger ambos com toda a sua força e dedicação.